lista, mas assim, a quantidade de acidente realmente caiu? A quantidade de mortes no trânsito por conta da embriaguez? Porque eu sinto que, aí tem um ponto que acho que posso dizer que alguém não gosta da minha opinião, mas assim, eu sinto que a responsabilidade no trânsito do álcool, só quem se ferra é o motorista de baixa renda. Porque quando você vê uma pessoa mega rica que atropela, mata, porra toda no trânsito, o cara sai ileso. Passa por um processinho ali e tal. Eu sei que não é com os agentes. Paga uma fiança e sai. Ou seja, a lei seca, principalmente, ela funciona para quem? E aí, com esse contexto, eu quero que você me dê a sua opinião do que você acha que mudou no trânsito ao longo desses últimos 20 anos. Lei seca, leis de habilitação, a facilidade que as pessoas têm hoje em dia em comprar um veículo, financiamento, tudo mais, a popularização dos veículos nas ruas, né? Sim. A questão da qualidade do asfalto que mudou também, enfim, de modo geral, assim. Se você fosse fazer uma apanhada nos últimos 20 anos, o que mudou no trânsito? Nos últimos 20 anos, eu vou começar falando um pouco de Ferraz, Vasconcelos. Há 20 anos atrás, eu estou há 19 aqui, nós tínhamos aí aproximadamente 20 mil veículos emplacados na cidade de Ferraz de Vasconcelos. A frota de Ferraz de Vasconcelos era aproximadamente 20 mil. Hoje, por exemplo, nós estamos batendo 90. Quantos habitantes era na época? Habitantes eu não vou saber te hoje é 200 mil. Isso. Mas na faixa, antigamente devia ser na faixa de uns 100, 120. Por aí. E nós estamos falando de veículos emplacados, fora o que a gente fala que é os flutuantes, que é veículos que transitam na cidade, que se deslocam para outras cidades, mas passam por Ferraz de Vasconcelos. E a nossa estrutura viária, por exemplo, ela não alterou muito. Ainda que muitas ruas tenham sido pavimentadas ao longo dos anos, mas a estrutura viária de Ferraz de Vasconcelos ela ainda é muito semelhante à estrutura de 20 anos atrás. Então agora você pense, né, colocando aí 70 mil veículos a mais na frota de Ferraz de Vasconcelos, com uma estrutura ainda, querendo ou não, antiga. Como você falou assim, é do tempo das carroças. E é verdade, isso não é uma crítica ao governo atual, ao governo anterior. É porque é difícil realmente você mudar essa estrutura. Seria necessário desapropriações em diversos locais, e isso gera um alto custo para qualquer governo, para que você pudesse também melhorar a largura das vias, colocar viadutos, pontes e viabilizar uma estrutura melhor de infraestrutura para o deslocamento. Até por conta disso, Juninho, é que quando você, por exemplo, fala de plano de mobilidade urbana, eles incentivam você fomentar o deslocamento de pedestres, de bicicletas, de veículos não motorizados. A ideia é que se use cada vez menos veículos automotores, principalmente os individuais, né? Para que você fomente esse deslocamento de pessoas através de bicicletas, de patinetes, de veículos elétricos, porque não cabe. Daqui a pouco não tem espaço, mesmo nas cidades com estrutura e financeiro para alargar suas vias. Quanto mais você alarga, com o passar dos anos, mais veículos estão sendo vendidos, mais veículos estão sendo emplacados, e vai chegar um momento que essas vias também não vão dar conta. Você está me entendendo? Uhum. Então a ideia é você desestimular o uso de um veículo de passeio. Estimulando como? O uso do transporte coletivo, metrô, do trem e outros transportes, como eu falei assim, outros modais não motorizados. A ideia é essa. Esse seria o mundo ideal. Eu não precisar pegar meu carro para vir para Ferraz de Vasconcelos ou sair de Ferraz de Vasconcelos. Que eu tivesse um transporte público de qualidade, seja o ônibus, seja o trem, seja o metrô, ou que eu tivesse também a opção de me deslocar com qualidade e segurança, com a minha bicicleta, ou uma bicicleta elétrica, ou meu autopropelido, um patinete, coisa do tipo, evitando que o veículo ocupasse esse espaço na via. Porque vai chegar um momento que não vai dar mais certo. Entendeu? Então hoje, quando as pessoas, por exemplo, reclamam até da ausência de vagas para estacionar na área central de Ferraz de Vasconcelos, porque realmente é muito difícil, né? A ideia é que nós pudéssemos proporcionar transporte público coletivo de qualidade para que as pessoas fossem desencorajadas a virem para o centro de Ferraz de Vasconcelos com seus próprios veículos. Porque imagina agora, nós estávamos falando aqui no off sobre motorista de aplicativo. Quantos motoristas de aplicativos hoje não estão circulando nas vias? Quantos veículos não aumentou em Ferraz de Vasconcelos, em qualquer outra cidade, por conta do advento dos motoristas de aplicativos, seja de veículos de passeio, seja das motocicletas. E tudo isso vai gerando também um colateral no deslocamento, no engarrafamento, no tráfego, mais veículos na rua. Então, assim, o bom seria o quê? Transporte público de qualidade e você proporcionar deslocamentos de veículos não motorizados para que as pessoas evitassem utilizar os seus próprios veículos. Esse era o ideal. Então, hoje, Ferraz de Vasconcelos, como a maioria das cidades, isso não é só em Ferraz de Vasconcelos, é uma grande dificuldade, um grande desafio. Implementar esse plano de mobilidade ao ponto das pessoas optarem e perceberem, é melhor
eu ir de bicicleta, é melhor eu ir de trem, é melhor eu ir de ônibus do que colocar mais um veículo com uma única pessoa na via, né? O que mudou? Isso, em Ferraz de Vasconcelos. Quanto aos veículos, nós tivemos muitas mudanças. A gente observa, por exemplo, eu não vou citar leis, mas nós observamos, por exemplo, a mudança na fabricação dos veículos, pensando em segurança. Quando você analisa um veículo mais antigo, né? Você olha uma Maverick, por exemplo, né, e um veículo atual, se a gente pudesse assistir um vídeo dele se colidindo, a gente talvez ia ver uma Maverick completamente inteira e um veículo 2025 destruído. E a gente pensa, pô, os veículos antigos eram melhores, eles eram mais resistentes, né, a colisões. Não, na verdade, o risco de morte nos veículos antigos era muito maior. Hoje, o fato de um veículo moderno, ele praticamente se destruir, né, em uma colisão, muitas vezes até mesmo simples, é justamente para transmitir a melhor segurança, para absorver o impacto e garantir a sobrevivência ali, claro. Isso vai depender do contexto, vai depender da velocidade, de tudo que aconteceu. Mas a ideia é que essa modernização traga segurança, entendeu? O impacto é muito menor em um veículo hoje, absorvido de uma maneira muito melhor em um veículo moderno do que no veículo antigo. Mas para nós, dá a impressão de que o antigo era melhor, né? Porque ele se permaneceu mais inteiro diante de uma colisão. Então nós tivemos algumas alterações e isso é por força de lei, né? Os fabricantes, as marcas, não fazem dessa forma porque querem. Diversas leis obrigam essas montadoras a buscarem tecnologias, a melhorarem os veículos para que elas transmitam mais segurança para o usuário, entendeu? Eles não podem mais, por exemplo, fazer um veículo semelhante a um de 1970. Esquece. Só pode. Ferro. Não pode, entendeu? Diversas leis, resoluções obrigam eles a colocar itens de segurança ou planejar o veículo de uma forma que transmita mais segurança, né? Entre outras perguntas, quais foram as outras que você fez? Basicamente isso, né? O que mudou no trânsito? Eu falei um pouco da lei de, pelo menos que eu me lembro, né? Da lei do álcool. Você falou da lei seca, né? Você falou da lei seca. É uma lei importante. Eu vou falar pra você. Quem é que nunca ouviu de um tio, de um amigo, a frase de que ele dirige melhor quando está bêbado? Ah, já. Se você não disse isso... Máxima, entre os que gostam... Se você não ouviu essa frase é porque você fala ela. E isso eu falo que já é o efeito do próprio álcool, né? Como ele altera a sua percepção, como altera a sua capacidade de raciocínio, quem bebe acaba acreditando que ele dirige melhor do que quando ele está com a ausência do álcool, né? A lei seca, ela veio justamente para desencorajar o condutor, até porque é um dos principais motivadores de sinistro de trânsito que leva a óbito. E eu também tenho a sensação de que é pouco fiscalizado. Eu não me recordo em 19 anos, por exemplo, em Ferraz, de ter uma grande ação, uma blitz focada na lei seca. Não sei se teve, né? Alguém pode me corrigir, mas em 19 anos eu não me recordo, entendeu? Talvez pela ausência de grandes baladas, de grandes barzinhos, de grandes concentrações de pessoas. Eu não sei, mas aqui em Ferraz de Vasconcelos eu nunca vi. Mas acho que deveria existir independente disso, né? E ela é importante porque ela desencoraja, primeiro, porque ela não tolera nenhum limite de álcool, né? Algumas pessoas acham que ainda há uma tolerância. Se eu beber um pouquinho, o bafômetro não vai me pegar, o etilômetro não vai considerar. Existe uma margem de tolerância para que eu possa beber. Não existe. É por isso que ela chama lei seca, né? O que existe, essa margem que algumas pessoas confundem e acham que pode beber uma pequena quantidade, é que o bafômetro ou o etilômetro, ele contém uma margem de erro na hora de aferir o ar. E essa margem de erro é de 0,04. Então só passa a contar como infração de trânsito a partir de 0,05. Então não quer dizer que você tem uma tolerância com álcool. Na verdade é que há uma possibilidade de erro do aparelho que vai aferir, e por essa possibilidade existir, então passa a contar a partir de 0,04 miligrama. Entendeu? A partir de 0,05 já é infração de trânsito. Se eu beber uma latinha de cerveja, o etilômetro ele vai acusar isso daí. Quanto tempo depois de beber uma lata de cerveja que eu posso voltar a pegar um veículo? Às vezes as pessoas ficam na dúvida. Será que depois de 1 hora que eu bebi uma lata de cerveja, 2 horas eu já posso novamente conduzir um veículo? Isso é uma pergunta muito difícil de responder. Nem a Abramet, que é a Associação Brasileira de Médicos, que cuidam justamente de toda essa questão que trata o condutor e o veículo, eles não conseguem dar isso com precisão. Por quê? Porque vai depender do seu peso, vai depender da sua altura, vai depender se você comeu antes de beber ou se você não comeu. Se você beber em jejum,
o seu metabolismo vai processar esse álcool de uma maneira muito mais rápida ou mais lenta, a depender do contexto. Então não existe um tempo em que você está apropriado a dirigir, ou pelo menos um tempo curto. O ideal é que seja pelo menos 24 horas. E eu duvido que as pessoas esperam 24 horas para dirigir. Muitas vezes nem é possível, vai para uma balada no sábado ou no domingo, na segunda precisa pegar seu veículo para trabalhar, a depender da quantidade de álcool que ela ingerir, a depender do tempo que ela consumiu, a depender do peso, da altura, do que comeu, do que deixou de comer. Se ela pegar o veículo pela manhã, mesmo após ter dormido, é capaz dela ser acusada no etilômetro, né? Então, a partir de 0,4, você já cometeu uma infração de trânsito. A partir de 0,34, você já entrou em crime de trânsito. Então, esse é um grande problema. Em ambos, você vai ter a suspensão da CNH. A multa pesadíssima, quase R$3.000. Suspensão. Então, assim, a ideia é desencorajar mesmo. Agora, é o que você falou. Precisa haver a fiscalização. Sem a fiscalização, nada que você... Pode ter qualquer previsão legal, Juninho. Se não tiver a fiscalização e a penalidade, o condutor, ele não vai respeitar. Você quer ver um exemplo? Rapidinho. Em 2015, surgiu a lei do toxicológico. Foi conhecida como a lei do caminhoneiro. Então, quando você vai tirar a categoria C, D e E, a partir de 2015, você é obrigado a fazer um exame toxicológico. E a lei obrigava que você fizesse a renovação desse exame a cada 2 anos e 6 meses. Só que ela não tinha previsão legal para penalizar. Então, ou seja, minha categoria era E, eu tirava minha habilitação, depois de 2 anos e meio eu precisava renovar o toxicológico. Só que não tinha previsão. O que acontecia se eu não renovasse esse toxicológico de 2 anos e meio? Não acontecia nada. Não tinha penalidade. Quando que eu ia renovar? Quando eu ia renovar minha CNH. Quando eu renovaria minha CNH, aí eu renovava o meu toxicológico, porque aí não tinha como eu fugir. Então, nesse período de renovação da CNH, o condutor, ele, cagava pro exame toxicológico. Quem estava em risco? Quem estava em risco é quem estava na via compartilhando com o condutor, muitas vezes com entorpecentes, com sua mente totalmente abalada por rebites e tudo que você possa imaginar. Entendeu? Quando chegou em 2021, eles alteraram a lei. Porque eles perceberam o quê? Aí que eu falo, basta a informação? Não basta. Muita gente questiona a falta de orientação. Será que é falta de orientação e de conhecimento? O condutor, ele sabia que ele deveria fazer a renovação desse exame. Ele não fazia porque ele sabia também que não tinha penalidade. Quando a lei alterou e penalizou, olha, se você não fizer a renovação do exame toxicológico a cada 2 anos e meio, você vai ser multado. Aí, agora, todo mundo faz. Então, assim, a informação é importante? É claro que é importante, né? Conscientizar é importante, Mas eu te falo que 90% dos condutores que eu notifico não é por falta de informação e nem por conhecimento. É por qualquer outra motivação que eu não vou saber explicar. Ou porque ele acha que a impunidade, ou que não vai acontecer, acontece com todo mundo e com ele não vai acontecer, entendeu? Então, mas não por falta de conhecimento. Às vezes é pela fragilidade da lei, entendeu? Fragilidade da fiscalização, e eu vou dizer que isso acontece com todo mundo, Juninho. Talvez eu e você, em outras áreas da vida, também deixamos de cumprir, às vezes, com alguma responsabilidade, entendeu? Não estou querendo ser hipócrita aqui, porque a gente sabe da ausência do Estado, do governo, da fiscalização em relacionado àquele determinado assunto. Então, assim, o que eu digo serve para mim. Aquilo que eu não sou fiscalizado também tem a possibilidade de eu, de algum momento, burlar.